A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional tem o prazer de dar as boas-vindas aos participantes desse nosso fórum, que destaca projetos de tecnologia educacional nas regiões Norte e Centro-Oeste. A BT, ao definir uma série de 4 eventos sobre o uso de tecnologias educacionais em todo o Brasil, realizou esses encontros através de áreas específicas geográficas. Inicialmente, tivemos a oportunidade de destacar a região Sudeste, depois a região Sul, Nordeste e agora chegou a vez da região Centro-Oeste e Norte. É importante que nós tenhamos a possibilidade de ver um quadro geral em termos do Brasil. A associação tem realmente essa capilaridade nacional através de seus representantes estaduais, através de seus associados, colaboradores, e trazemos hoje essa oportunidade de ver de assistir dois momentos que são relevantes e foram objetos, inclusive, da oportunidade de um seminário brasileiro de tecnologia educacional. Então, é com muito prazer que nós damos a gratidão, as boas-vindas aos professores Henrique Oliveira Lima e professora Daniela Alencar, que integram, vão destacar um projeto altamente relevante, que é do Colégio Militar de Manaus, que traz realmente uma importância grande pela grandiosidade da Amazônia e pela atuação desse estabelecimento de ensino com a utilização de tecnologias educacionais. E para falar sobre a região Sudeste, sobre a região Centro-Oeste, nós temos o prazer de receber a professora Cátia Alonso, que ela também é uma especialista, uma educadora, e estará conosco trazendo essas contribuições. Esteve no evento passado, no nosso seminário brasileiro, e tenho o prazer de também nós reapresentarmos esses momentos desse encontro de hoje. Então, com isso, temos o prazer de tê-los participando, e a BT encerra esse conjunto de apresentações de todas as regiões do nosso país. Então, desejamos um bom encontro. Eu volto ao final só para o encerramento. Eu sou João Roberto Moreira Alves, estou na presidência da BT e temos realmente que agradecer a todos os que participam da nossa entidade. Atualmente trabalho no Colégio Militar de Manaus. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nesse momento, nós queremos trazer uma reflexão sobre esse importante tema, que é a tecnologia na Amazônia, que é algo que tem impactado muitas vidas aqui na nossa região. A tecnologia já mudou a forma como fazemos muitas coisas na vida, como produzimos, consumimos, interagimos e até mesmo como exercemos nossa cidadania. Agora chegou a vez de ela transformar a maneira como aprendemos e ensinamos. Olá, sou a Tenente Daniela Alencar e junto com o Tenente Henrique, estamos aqui para falar sobre educação e tecnologia na Amazônia. Nosso objetivo é mostrar como a inovação tecnológica pode ser uma ferramenta poderosa para capacitar as comunidades locais, promover o desenvolvimento e contribuir para a preservação dessa região tão rica. Venha com a gente e descubra como a educação e tecnologia pode transformar vidas na Amazônia. Então, nesta apresentação, vamos explorar o panorama geral dos avanços da tecnologia educacional na Amazônia. Mas antes disso, precisamos compreender o contexto dessa região. Bem, com uma população estimada de 20,3 milhões de habitantes, a Amazônia brasileira se destaca por sua vastidão geográfica e diversidade cultural. Essa região enfrenta desafios únicos no acesso à educação, principalmente devido à sua dispersão territorial e à grande quantidade de comunidades isoladas. Estima-se que mais de 13 mil escolas estão distribuídas nos 9 estados da Amazônia Legal, muitas delas localizadas em áreas de difícil acesso. Esse cenário torna a implementação da tecnologia educacional um fator essencial para assegurar que estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade. Na Amazônia, os avanços em tecnologia educacional têm sido essenciais para conectar e oferecer novas oportunidades de aprendizado às populações que habitam áreas isoladas e de difícil acesso. A logística desafiadora na região
pode exigir até 25 dias de transporte de barco para alcançar localidades remotas, resultando em um calendário escolar com muitos dias sem aula, devido às dificuldades geográficas e climáticas. Em várias comunidades, estudantes que residem mais afastados enfrentam barreiras para chegar à escola, especialmente no início ou no final do mês, quando a escassez de combustível para o barco limita o transporte. Entretanto, observamos um esforço crescente para superar esses desafios por meio da implementação de tecnologias educacionais, com ações das secretarias de educação, seja municipal, estadual ou mesmo com recursos federais, além do envolvimento da iniciativa privada. Pesquisas indicam que o acesso a essas ferramentas impactam positivamente o aprendizado e a pontuação do Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, em regiões ribeirinhas e rurais da Amazônia. Além disso, o investimento em pesquisa e inovação no setor educacional é discutido como uma ferramenta vital para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, promovendo a valorização da ciência e da cultura local. Esses avanços não apenas capacitam a população em tecnologias digitais, mas também incentivam o uso responsável dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável da região. Em suma, a integração da tecnologia educacional é um passo fundamental para transformar a realidade das comunidades amazônicas, proporcionando acesso ao conhecimento e preparando os jovens para se tornarem agentes de mudança em suas comunidades e na preservação do meio ambiente. A educação, aliada à tecnologia, é uma poderosa ferramenta para construir um futuro mais sustentável e justo para a Amazônia. Agora, iremos ver algumas iniciativas que têm impactado positivamente diversas pessoas da região amazônica. Bem, um dos grandes problemas da Amazônia é sua conectividade com o mundo e o acesso à informação. A chegada da Starlink à Amazônia é um marco significativo para a educação e a tecnologia digital na região. A conectividade de alta velocidade proporcionada pelos satélites tem o potencial de transformar a realidade de comunidades remotas que antes enfrentavam barreiras ao acesso à informação e à educação. Recentemente, 100 escolas públicas em áreas isoladas dos estados do Amazonas e Pará receberam internet através da Starlink, viabilizado pelo Instituto Escola Conectada e a Mega Edu. Essa iniciativa impactará mais de 6.000 alunos, incluindo comunidades indígenas e quilombolas. E a internet será paga por um período inicial de 2 anos. As antenas foram doadas pelo Polaris Program, um projeto de voos espaciais tripulados que contou com a participação da Starlink. A implementação desse projeto levou cerca de 8 meses e enfrentou desafios logísticos significativos, especialmente na entrega das antenas em locais como Manicoré, que só são acessíveis por via fluvial ou aérea. A coordenação necessária para transportar as antenas de Manaus até as escolas foi um exemplo de determinação em superar obstáculos para democratizar o acesso à educação. Assim, com a conexão à internet, as escolas poderão implementar programas educacionais mais eficazes, como o Aula em Casa, que utiliza a TV como meio de ensino. A conectividade permitirá que professores e alunos acessem uma ampla gama de recursos online, participe de aulas interativas e desenvolva habilidades digitais essenciais, preparando os jovens para um mercado de trabalho cada vez mais tecnológico. Ademais, a internet facilita o empreendedorismo local e a preservação cultural, permitindo que comunidades compartilhem suas histórias e tradições. A Starlink, portanto, não é apenas uma inovação tecnológica, é uma chave para um futuro mais inclusivo e sustentável na Amazônia, promovendo o acesso à educação de qualidade e às oportunidades digitais para todos. Essa transformação é vital para o desenvolvimento social e econômico da região, abrindo novas possibilidades para a educação e o crescimento comunitário. Já o projeto conhecido como Solar Community Hub
é uma iniciativa transformadora que une a Dell Technologies, Intel, a Fundação Amazônia Sustentável e a Computer Aid International, com o objetivo de promover a inclusão digital na Amazônia. Instalado no Brasil, o Hub se fundamenta em 4 pilares essenciais: infraestrutura, educação, empreendedorismo e saúde. Com a meta de impactar 1 bilhão de pessoas até 2030, o projeto busca atender especialmente grupos vulneráveis, ampliando as oportunidades e perspectiva de futuro para as comunidades locais. Observamos que a educação é o coração deste projeto, oferecendo 778 horas de capacitação a jovens e adultos no eixo de educação para empregabilidade. A tecnologia educacional, ao ser empregada ao processo de aprendizado, não apenas facilita o acesso ao conhecimento, mas também proporciona ferramentas práticas que permitem aos alunos desenvolver habilidades essenciais. Um dos grandes trunfos do Solar Hub é o aumento das perspectivas de futuro para os moradores da região, especialmente os jovens. Diversos casos de sucesso já foram registrados, destacando alunos de ensino à distância que aplicam os conhecimentos adquiridos diretamente em suas propriedades. Essa aplicação prática do aprendizado não só transforma a vida dos estudantes, mas também gera um impacto positivo nas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento local e sustentável. O projeto é um exemplo claro de como a educação e a tecnologia podem se unir para transformar realidades e fortalecer comunidades. Estamos apenas no início dessa jornada, mas cada passo dado traz novas esperanças e possibilidades, demonstrando que o futuro da Amazônia pode ser mais brilhante e promissor com acesso ao conhecimento e inovação. Outro projeto que tem impactado bastante a Amazônia é o Centro de Mídia do Estado, CEMEAN. Ele foi criado em 2007 com o objetivo de proporcionar a continuidade dos estudos para alunos do ensino fundamental residentes em regiões remotas. Nessas áreas distantes, as dificuldades logísticas e a ausência de um quadro completo de professores para o ensino médio tornavam o acesso à educação uma meta desafiadora. Com a implementação de salas de aula com suporte tecnológico, o CEMEAN viabilizou uma solução inovadora e inclusiva, oferecendo ensino médio de qualidade por meio do modelo de ensino presencial mediado por tecnologia. Hoje, mais de 30 mil estudantes de diversas localidades do Amazonas, distribuídos em mais de 2.300 salas de aula, participam das atividades pedagógicas do CEMEAN. Para possibilitar esse formato de ensino, o Estado precisou investir em uma infraestrutura tecnológica robusta. As salas do CEMEAN contam com televisão, computador, fones de ouvido, microfones, impressoras e conexão de internet via satélite. Até 2019, as aulas eram transmitidas por um canal fechado. Porém, com a pandemia, as transmissões foram expandidas para a TV aberta, aumentando o alcance do projeto a toda a rede estadual. O Centro de Mídias de Manaus é o núcleo de transmissão, onde o grupo especializado de 68 professores capacitados em todas as disciplinas do ensino médio realiza aulas ao vivo, síncronas e gravadas assíncronas, que chegam até os alunos. Hoje, o CEMEAN também abrange o ensino fundamental, oferecendo aulas para estudantes do 6º ao 9º ano. A interação em sala de aula envolve 2 perfis de professores: o professor ministrante, que leciona diretamente dos estúdios em Manaus, e o professor mediador, que acompanha os alunos presencialmente. Esse último desempenha funções essenciais, como ligar os equipamentos, esclarecer dúvidas dos estudantes e aplicar e corrigir as avaliações. Juntos, os professores ministrantes e mediadores garantem uma experiência de aprendizado que combina ensino presencial com mediação tecnológica, adaptada às necessidades e às realidades da região. O CEMEAN é um outro exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada para superar barreiras geográficas, garantindo o acesso à educação de qualidade para todos. Dentre os projetos que estão promovendo uma verdadeira transformação social e educacional na Amazônia, destaca-se o Centro de Inclusão Digital Arariramba,
uma iniciativa do Ministério das Comunicações em parceria com o Instituto Descartes, correto? Esse projeto é um marco na inclusão digital para a comunidade de Barreirinha, no Amazonas, um município remoto, acessível apenas de barco. Com a doação de 10 computadores, o centro já capacitou 80 alunos, oferecendo cursos de informática e tecnologia para a população local. Além de abrir o caminho para o mundo digital, o centro dá atenção especial à inclusão com vagas destinadas a alunos indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. E o impacto não para por aí. O próximo passo é a criação de um laboratório de informática itinerante, que levará cursos para comunidades próximas, especialmente as áreas indígenas. Esse projeto é mais que um espaço de aprendizado. É uma oportunidade para jovens e adultos desenvolverem novas habilidades e visualizarem novos caminhos profissionais, fortalecendo a cidadania e o desenvolvimento da região. Um grande desafio que a tecnologia nos ajuda a superar é o da qualidade da educação, especialmente em áreas com acesso limitado a recursos e conectividade. Educação 4.0 é um termo que reúne diversas abordagens voltadas para adaptar nossa educação às necessidades do mundo atual. E é nesse contexto que surge o projeto Educação 4.0, uma iniciativa que integra novas tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, robótica e Big Data, transformando a educação na Amazônia, ajustando-se ao ritmo de aprendizagem de cada estudante e promovendo uma formação mais completa. Essa iniciativa da Positivo Tecnologia, em parceria com o governo do Amazonas, atende escolas com as menores notas do IDEB, permitindo que os alunos e professores em regiões remotas, incluindo comunidades indígenas e ribeirinhas, tenham acesso a uma educação de qualidade. O projeto Educação 4.0 está se tornando um pilar essencial para melhorar o desempenho acadêmico na região, promovendo tanto a equidade quanto a excelência na educação e superando as barreiras que antes limitavam o acesso ao aprendizado para essas comunidades. A Amazônia é imensa e bela, mas seus desafios geográficos tornam o acesso à educação de qualidade um verdadeiro obstáculo. Pensando nisso, o Colégio Militar de Manaus criou um projeto revolucionário para filhos de militares. Há mais de 22 anos, a seção de educação à distância vem superando fronteiras, oferecendo educação básica para filhos de militares em várias regiões, tanto dentro quanto fora do Brasil. É pioneira e única entre as 15 escolas militares do país a oferecer essa modalidade de ensino. O reconhecimento não demorou a chegar. Pelo impacto em inovação, o Colégio Militar de Manaus foi indicado ao Prêmio Internacional Melhor Escola do Mundo, na categoria Inovação, promovida pela T4 Education. E o compromisso com a inovação vai ainda mais longe. A SEAD também introduziu a gamificação no ensino fundamental, tornando o aprendizado mais dinâmico e motivador. Os alunos agora participam de um processo educacional interativo e imersivo. Com tecnologia, inovação e dedicação, o Colégio Militar de Manaus oferece às famílias de militares uma educação de excelência, superando barreiras e redefinindo o futuro na Amazônia. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, é uma métrica fundamental para avaliar a qualidade do ensino no Brasil, especialmente em regiões como a Amazônia, onde fatores geográficos e logísticos impactam significativamente o acesso e a qualidade da educação. O IDEB mede tanto a qualidade do aprendizado quanto o fluxo escolar, aprovação, reprovação e abandono, oferecendo uma visão ampla do desempenho educacional nas diversas regiões do país. Na Amazônia, o acesso restrito às escolas, a infraestrutura de comunicação limitada e a carência de recursos tecnológicos criam desafios adicionais, refletindo diretamente nos índices educacionais. Em 2023, o IDEB do Amazonas avançou em relação aos anos anteriores, mas ainda permanece abaixo da média nacional. Podemos ver nos anos iniciais do ensino fundamental, com média 5,7, próximo à média nacional de 6, mas com diferença de 0,3 pontos. Já nos anos finais do ensino fundamental, com uma média de 4,8 em comparação aos 5 da média nacional.
e no ensino médio com uma nota de 3,8 frente à média nacional de 4,3. Essas diferenças, que aumentam à medida que os alunos progrediram nos estudos, evidenciam uma lacuna no desempenho educacional, que tende a se acentuar nas séries mais avançadas. Como já abordamos, a tecnologia educacional é essencial e imprescindível para enfrentar os desafios específicos da região amazônica. A ampliação do acesso digital e a capacitação dos professores no uso de plataformas virtuais são medidas que contribuem diretamente para melhorar o fluxo escolar e o desempenho dos alunos. Fortalecer estratégias de educação digital é, portanto, fundamental para impulsionar o IDEB no Amazonas, reduzindo as disparidades regionais e promovendo uma educação básica mais inclusiva e acessível. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. A Helena, uma pessoa que eu conheço e que nós convivemos já faz bastante tempo, me convidou para fazer uma rápida fala com vocês sobre o uso das tecnologias, a gente chama de digitais agora, na região centro-oeste. E aí eu vou conversar um pouquinho e depois, se vocês quiserem alguma conversa mais de perto, aí fica meu endereço, posteriormente eu passo aqui para vocês, para que nós possamos então conversar um pouco mais. Com relação ao uso das tecnologias digitais aqui na região centro-oeste, eu penso que isso não esteja tão diferente do resto do Brasil, e eu digo até com relação ao resto do mundo, né? O momento pandêmico ele foi um momento bastante traumatizante nesse sentido, porque aí foram escancaradas as diferenças sociais que desembocaram nas diferenças educacionais também, com relação ao uso das tecnologias digitais nos processos de formação, nos processos educativos. Mas, além das questões relacionadas a acesso, a questão da formação dos professores, há uma outra que, para nós, pelo menos o grupo de pesquisa que eu coordeno, que para nós é bastante importante, que é justamente a discussão sobre o uso tecnocêntrico e o uso instrumental das tecnologias digitais. Então, assim, há aquele pensamento que normalmente se coloca que as tecnologias digitais, o uso mais intenso delas nos processos educativos, viria no sentido de melhoria das aprendizagens, de que usando esse ou aquele aplicativo, esse ou aquele outro software, nós daríamos conta de vencer ou superarmos algumas deficiências educacionais, né? Então, nós do grupo LTC, Laboratório de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Educação na Educação, nós somos aqui da UFMT, meu nome é Kátia Morozov Alonso, nós pensamos e temos refletido, pesquisado, de que, na verdade, o uso das tecnologias digitais na educação tem muito mais a ver com aquilo que são os processos culturais na denominada cultura digital que nós vivemos na contemporaneidade. Então, não se trata apenas de uso para esse ou aquele fim das tecnologias digitais, mas de pensarmos de como é que nós temos produzido mesmo, né, as nossas relações, os nossos modos de sentir com o uso mais intenso das tecnologias digitais. A ideia de cultura digital, ela não é recente, né? Ela tem a ver com todo um panorama de grandes transformações econômicas, sociais, tecnológicas também, e a gente sempre trabalha com a ideia de que o uso das tecnologias digitais é uma pontinha dessa história toda. Então,
trabalhar com as tecnologias digitais significa trabalharmos com esses novos modos, essas novas percepções, perspectivas e relações que nós vivemos atualmente. Então, para nós, e eu penso que alguns grupos aqui da região Centro-Oeste também, nós temos discutido então nesse sentido, de pensar o uso das tecnologias digitais no contexto da cultura digital, portanto, naquilo que é as nossas relações, naquilo que são os nossos novos modos de sentir e de consumo, incluindo aí a escola e os processos educativos. Então, nesse sentido e nesse contexto, as tecnologias digitais, elas se aproximariam com relação ao contexto escolar, independentemente do nível dele, muito mais naquilo que seriam as apropriações, compreensões do uso dessas tecnologias nos processos de formação. Então, para além do educativo, e aí é nesse sentido que nós temos trabalhado, nós teríamos também que pensar esse contexto de influência das tecnologias digitais, nesse momento agora, na relação humano-não humano, justamente por conta das inteligências artificiais, das maneiras pelas quais nós temos produzido, criado e recriado conhecimento. Então, eu deixo aqui o meu convite para que nós pensemos conjuntamente no uso das tecnologias digitais no contexto da cultura digital, no sentido de pensarmos a importância desses, eu diria, processos, né, de praticantes culturais que nós vivemos agora, nós vivemos atualmente, do que propriamente do uso separado desse contexto que é muito maior e muito mais amplo. Caso vocês queiram ter acesso aos nossos trabalhos, vocês visitem o nosso site, que é o www.ufmt.br/LETC, LETECE, LETC. Vocês lá terão acesso aos nossos trabalhos, não só de teses, dissertações, mas também o que tem sido produzido em artigos, livros, além de vídeos e outras produções que nós temos feito pelo grupo. E o nosso convite é para que nós possamos ampliar as reflexões pensando. Nosso convite, então, é para que nós pensemos conjuntamente a complexidade desse momento em termos daquilo que eu já disse há pouco sobre a cultura digital e pensando essas coisas todas no contexto educacional. Por óbvio, e eu volto a repetir então, né, não em usos tecnocêntricos, instrumentais, mas de fato pensando naquilo que são as transformações culturais que nós vivemos atualmente. Então fica aqui o convite e os endereços eu já passei todos para que nós possamos então fazer um trabalho conjunto, discutirmos e debatermos sobre as tecnologias digitais nos contextos que nós vivemos atualmente. Obrigada a todos e todas. Estamos encerrando o nosso fórum virtual e nós queríamos mais uma vez reiterar o agradecimento aos expositores e dizer da satisfação que a ABT teve de ouvir participantes, associados, integrantes convidados sobre as tecnologias nas regiões brasileiras. Então, por isso, encerramos essa série dos 4 fóruns virtuais que foram realizados nesses últimos meses e temos o prazer de dar sequência nas ações normais do prosseguimento dos fóruns promovidos pela ABT. A ABT é uma entidade científica com sede na cidade do Rio de Janeiro, atuação em todo o Brasil e até um pouco já em alguns países que têm tecnologias avançadas em termos de educação, e temos a satisfação de, mais uma vez, em realizar esse fórum que tem sido bastante proveitoso para toda a comunidade educacional. Esperamos vê-los em próximos eventos da ABT.